7h55, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM Campos. Agora tem tempo nublado, hein? Tava com sol, se bem que bem ralo, né? Bem acanhado agora há pouco, mas tem tempo nublado neste momento. A previsão de chuva para hoje no período da tarde. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco em podcast também, com a reprise logo mais na Plena TV. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o especialista em finanças e professor da Uniflu, Igor Franco. Já falamos aqui sobre juros, essa coisa toda de reforma fiscal, o arcabouço fiscal, virando a chave agora um pouco para a visita do Lula à China, as polêmicas também de lá geradas, como a questão do dólar, né, e da guerra na Ucrânia. Tem uma pergunta aqui no stream nosso, no Face, que é o Renato Carvalho de Oliveira. Ele diz aqui: bom dia, Igor. Se for possível explicar sem muitos termos técnicos, econometricamente falando, quando o Lula diz que a inflação do Brasil não é sobre demanda aquecida, até onde ele tem razão? E quando o Campos Neto insiste em manter os juros altos com receio de perder a mão com a inflação, até onde ele tem razão? De fato, a população está sem dinheiro para um consumo desenfreado, não acha? E agradece a você, Igor. Esse debate de inflação de oferta, tenho a impressão de que Lula ele deve ter ouvido isso em alguma reunião do governo, e ele acabou falando, né, de inflação de oferta. Esse, na verdade, é uma teoria mais lá fora, né, mais presente lá fora. Inflação de oferta é mais ou menos o seguinte: é uma inflação que chama de custos, né? Então você tem um aumento no preço de frete, porque quando teve a Covid na China, os portos pararam, né, e aí você tem um represamento das cargas, isso desestrutura a cadeia produtiva, e você vê reflexos disso na falta de material. Essa falta de material gera um leilão, né, pelo material que existe, e os preços sobem. Você tem um aumento dos custos de produção via transporte de mercadorias, você tem um aumento, às vezes, do custo do salário, né? Então você tem, de fato, na economia, vários choques de oferta. Só que quando você tem uma economia em que a demanda agregada ela não está sobreaquecida, esses choques eles acontecem e eles se dissipam, né? Eles não ficam gerando um movimento contínuo de elevação da inflação. Esse movimento contínuo ele só acontece quando você tem uma resposta da demanda agregada que permanece aquecida. E quando a gente fala de inflação aqui no Brasil, a gente vê um componente muito forte da inflação inercial, né, que é meio que você ficar retroalimentando a inflação ao longo do tempo. Então eu acho que vai ter inflação e aí eu reajusto, eu já tenho um contrato indexado, né, como eu falei no bloco anterior, e você tem... De uma linguagem simples, você já está falando indexado. Indexado é o seguinte: você tem um contrato que prevê o reajuste pela inflação passada, né? Então você... Mas... Não, eu estou só tentando explicar. Se você tem um contrato que prevê o reajuste futuro pela inflação passada, você está retroalimentando esse processo ao longo do tempo, né? Você está propagando ele para o futuro. Mas, além disso, você tem uma inflação muito forte hoje em serviços, que é uma inflação típica de consumo, né? Com a reabertura que a gente observou, muito consumo represado nessa área de serviços. Em paralelo a isso, você tem evidências de que esse aumento de dinheiro injetado na economia, ele trouxe uma capacidade de consumo adicional para a população. Você tem, inclusive, durante a pandemia, certas leituras de renda que mostram uma queda na pobreza, porque você teve uma injeção muito forte de recursos públicos, tá? Então, dizer que a inflação que a gente observa hoje é uma inflação de oferta, esse debate está equivocado há pelo menos um ano, quando os bancos centrais no mundo inteiro... o Roberto Campos Neto, ele é um infiltrado de Bolsonaro. Então, nos Estados Unidos, o Fed também tem um infiltrado de alguém. Na Europa... você tem os banqueiros centrais que não são do Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu infiltrado no Japão. Então, assim, existe um conluio internacional para poder garantir aumento de taxa de juros que penalizam a população, diminuem a popularidade política, trazem conflitos sociais, trazem repercussões financeiras. Esse é um argumento, desculpa, mas assim, muito fraco, tá? Muito fraco. E, novamente, eu acho que o presidente ouviu isso numa reunião e falou, e vem falando porque
politicamente traz uma blindagem para ele. Mas não é tecnicamente adequado falar esse tipo de coisa. A gente observa uma resiliência da inflação pela via da demanda e, infelizmente, o que a gente tem é o controle dessa inflação via juros. A gente teve uma experiência recente. Aqui no Brasil é muito curioso porque a gente tenta cometer erros já conhecidos e que, pior, foram cometidos recentemente. No governo Dilma, a gente teve uma leniência com a inflação, houve a tentativa de controlar artificialmente a inflação, e o que a gente viu foi um descontrole inflacionário que, junto a outros fatores, trouxe a pior recessão da história do Brasil. Então, assim, a gente conseguiu ter a pior recessão num momento em que não havia crise mundial, não havia uma crise social no Brasil, a gente fabricou a mãos próprias, quer dizer, nós criamos a nossa própria crise e um dos componentes dessa crise foi o descontrole inflacionário, já que a inflação ao longo do primeiro governo Dilma foi tratado com muita leniência pelo Banco Central do Alexandre Tombini. E quando o presidente Alexandre Tombini, na época, ele é um funcionário de carreira, tá? Não era um funcionário, não era político, nada do tipo, mas houve um equívoco de leitura. Quando eles perceberam isso, eles precisaram dar um cavalo de pau na condição dos juros. Os juros saíram de 7 ponto alguma coisa, 7,25, se eu não me engano, para 14,25, que é a maior taxa dos últimos 10, 15 anos. E esse juro permaneceu elevado durante muito tempo. E olha o custo que ele trouxe para a gente para combater essa inflação, né? Então, assim, ser leniente com a inflação, permitir que a inflação prospere, é sempre o pior caminho. Muito mais num país que tem um histórico terrível de inflação. A inflação penaliza os mais pobres, então é perversa. Além de tudo, a inflação é perversa, né? Você fomentar a inflação em troca de crescimento econômico, você está diretamente empobrecendo a população e empobrecendo as pessoas mais pobres, aquelas que são mais vulneráveis. Então, é péssimo a gente ter qualquer tipo de leniência com o processo inflacionário. Só registrar aqui alguns que eu pedi desculpa para os ouvintes, eu estava no primeiro bloco postando o ponto final. Então eu fiquei o tempo inteiro em função de edição. Estava na entrevista, mas estava me dividindo. Mas tem muitas participações interessantes aqui. O Henrique da Hora, que o Igor já citou, coloca aqui, mandar um abraço para o Igor, aluno do nosso mestrado, e dizer que tem tarefa para entregar hoje. Então tá aí o puxão de orelha. Já está puxando a orelha aqui. Tipo, o que a gente vai falar agora que a Casa Branca fez com Lula. Mas aí o Saulo Jardim, decisão sobre a autonomia do Banco Central não é e nunca foi técnica, é política. Porque assume uma visão de mundo. É muito importante apontar essas especificidades para os ouvintes. Está aí, estão aí apontados por você, Saulo. Obrigado pela participação. Só um ponto, com todo respeito... O professor Luiz Senza. De economia O Saulo está equivocado nessa afirmação dele. Existe evidência, existem uma série de papers publicados, trabalhos acadêmicos publicados, evidenciando os ganhos que a autonomia do Banco Central traz, inclusive com evidências da América Latina. Tá? Então não é uma discussão política, uma discussão técnica. O Saulo ele pode trazer argumentos técnicos, mas reduzir tudo a seara política não acho que é cabível no debate econômico, né? Tem muita produção acadêmica, muita produção relevante, com métodos robustos de análise. Tá? Então trazer tudo isso para o campo político, o Saulo até coloca outro comentário falando que Keynes, na obra dele, refuta os monetaristas. Não consigo entender, já que o fenômeno do monetarismo ele é posterior a Keynes. Então como é que Keynes refuta o monetarismo se é um fenômeno posterior à publicação da obra, né? Keynes é 30, né? Década de 30, 40, monetarismo 60, 70. E, novamente, eu acho que, com todo respeito, não reflete a evolução da teoria econômica, né? Keynes traz uma contribuição relevante para a teoria econômica, os monetaristas também. Hoje já existe um outro debate mais recente, eu estava até lendo ontem esse paper de um economista trazendo uma nova abordagem à inflação. Não é exatamente uma síntese do pensamento keynesiano com monetarista, mas tem elementos, né, de Keynes, tem elementos de Friedman dentro dessa abordagem da inflação muito interessante. Então, assim, o debate econômico ele é feito ao longo do tempo com argumentos técnicos, evidências empíricas, né? E eu acho que a gente, para ter ganhos de conhecimento dessa área, ganhos de implementação de políticas econômicas, a gente tem que ser muito rigoroso e sempre tentar pautar esse debate por argumentos mais robustos, né? Então, com todo respeito, eu discordo aqui das afirmações do Saulo. Se juntar na mesma oração John Maynard Keynes com Alan Friedman, prova o quanto a economia é complexa e dada opiniões e visões bem distintas, né? Repito, André Lara Rezende, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Mas, enfim, esse debate
vou deixar para você, o Saulo, com todo respeito a ambos que tem. O Saulo eu não conheço, mas boas referências que o Nogueira me passou. Talvez pode até fazer um programa sobre esse debate de vigilância econômica. Mas aí UFC Economia, né? Eu não bebo no dia anterior, eu durmo bem. Mas vamos lá. Cara, esse foi o ponto final. Eu estava falando aqui. Eu escrevo ponto final há muito tempo. Né, opinião de jornal. Eu escrevi quando o Deus era vivo, dividia com ele, né? E tal. Tirando assim essas coisas, guerra do Iraque, invasão do Capitólio, coisas assim muito pontuais. Você fazer um jornal anterior, fazer um ponto final sobre besteira geopolítica do seu governante é uma coisa assim raríssima. Eu te digo, acho que no dedo de uma mão. Né? Eu não me lembro. Até conversava com o Cristiano sobre isso. Eu falei, Cristiano, tem uma hora que a gente precisa falar um pouco do mundo, né? Até porque o campista que acha que essa conversa é rarefeita, você acha que vão estar nesse... Vladimir está bem por quê? Um dos motivos pelo que ele está bem. Porque esse projeto de guerra da Ucrânia, o preço do petróleo subiu, Reut e PE subiram junto. Então o campista que acha que esse debate não é feito a ele, é assim, na sua realidade, diretamente. O mundo de hoje é assim. Né? O mundo de hoje é assim. Mas vamos lá. Duas coisas. Primeira, questão do dólar. Questiona se não podia lançar uma moeda, né, para transação entre os BRICS, Brasil, eu sei que você sabe, mas só para o ouvinte, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma moeda entre eles. Já tinha falado um pouco disso em relação ao Mercosul, quando teve com o presidente da Argentina, me fugiu o nome dele, peronista, Nestor Kirchner? Não. Presidente argentino. Agora? Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. Você fez assim, achei que fosse atrás. Não, me fugiu o nome dele. Que ele já falou, depois de eleito presidente, tomou posse, ele falou, é uma moeda para o Mercosul. Para a Argentina seria um alívio, né? Não, aliás, também não é novidade. Bolsonaro falou a mesma coisa também. Bolsonaro falou a mesma coisa. É uma ideia relativamente antiga. O Paulo Guedes ele tem um artigo defendendo isso antes de ser ministro, inclusive. Mas vamos lá. No estilo do euro. Um pouco diferente. Eu não sei, Igor. A grosso modo. Não. Não, é porque não seria uma moeda comum. Na verdade, isso é mais uma compensação entre exportadores e importadores. Eu falo que você dá mais de metro, né? A Alemanha estava já derrotada em 44. Sabia que a Alemanha ia perder. As reservas da Alemanha eram todas em ouro. Estavam todas na Suíça. Então, Bretton Woods foi um tiro de misericórdia na nuca da Alemanha nazista. Olha, reserva agora que conta não é mais ouro, é dólar. Quem tinha dólar é os Estados Unidos. União Soviética e Inglaterra, aliados dos Estados Unidos. Então, foi um tiro de misericórdia, Keynes foi muito importante naquele processo, para acabar de vez com a Alemanha nazista. Não tem chance de se erguer, entendeu? E a gente vem de lá para cá com essa coisa do lastro, do dólar, né? Bem, enfim, o analista que é você, o que você achou dessa declaração de Lula? Essa declaração, existe um debate legítimo a respeito desse acúmulo de dólares. É claro que para os países, você depender de uma moeda que você não controla, isso é muito ruim. Então, a princípio, nenhum país tem interesse em depender de dólares, né? Então isso é um ponto comum de Brasil, China e outros países que não necessariamente compartilham a mesma visão de mundo entre si. O problema é que você precisa, como aconteceu aquele episódio na Copa, você precisa combinar com os russos, né? Então assim, você precisa combinar com os exportadores que eles não deveriam acumular dólares, né? E aí na lógica do exportador ele pensa, bom, eu vou acumular dólar da economia que no último século, né, há mais de século, é a economia mais pujante do planeta, é uma democracia mais antiga do mundo, é um sistema aberto, etc. Você tem transparência de informações. Eu vou acumular uma moeda chinesa que está sujeita ao humor do Xi Jinping. Xi Jinping acordou, às vezes, de mau humor naquele dia, ele edita algumas regulações do mercado chinês, como isso acontece muito. O mercado chinês ele vira do dia para a noite, em determinados setores ele vira outro, né? Então não existe uma restrição formal para que
existe um acúmulo. Claro, você tem regras de compensação internacional que são baseadas em dólares e tal, mas se houvesse um movimento orgânico, né, de pessoas querendo acumular outras reservas, e isso a gente teria como efeito, né, a mudança desses regulamentos. Mas na verdade o que existe hoje, o dólar é uma moeda forte, porque a economia americana é uma economia forte, o sistema político americano ele é estável, você tem um sistema de justiça também previsível, então você ter o dólar hoje significa previsibilidade, manutenção, né, do seu poder de compra ao longo do tempo. A moeda, ela cumpre diversas funções, mas principalmente dentro da lógica econômica do indivíduo, né, que detém qualquer tipo de moeda, ele precisa conservar o poder de compra dele. Então você não vai querer conservar o seu poder de compra em algum tipo de bem que do dia para a noite ele pode mudar de valor, né? Então você fica igual El Salvador, que adotou o Bitcoin cai 30%, imagina, você tem uma conta poupança lá e do dia para a noite você tem menos 30%, no outro dia você acota tem mais 17%, menos 10%, então ninguém consegue conviver, né, com esse tipo de incerteza. O ser humano ele é avesso à incerteza. Então eu não sou, a princípio, contra acumular outras reservas, mas acho que existem problemas práticos. E um outro ponto, aí entra um debate mais técnico, é que essa acumulação de reservas em outras moedas dependeria de uma postura diferente, por exemplo, do Banco Central chinês, que é um banco central que é muito interventor na economia, né? Ele manipula preços, intervém constantemente no mercado financeiro chinês, e eu não acredito que o Banco Central chinês ele abriria mão de uma série de intervenções. Então, assim, acho que nem atende ao interesse da China, por exemplo, o acúmulo de reservas chinesas. Mas, novamente, a princípio não sou contra nem favorável ao dólar ou qualquer outra moeda. Só registrar aqui o Ricardo Antônio Machado. Bom dia para todos, um abraço para o Igor. Um abraço, grande Ricardo. Maurício Forel também aqui, sempre bom dia. Você está sempre aqui, né? Eu aproveitar e deixar um abraço, um amigo meu tá no chat lá, pediu o Juan, deixar um abraço para ele também. Pediu um abraço. Tô igual participando da Xuxa aqui, mandando beijo para todo mundo. Daqui a pouco o Roberto Campos Neto manda o clube dos Iupes. De Iupes de Lula. Mas vamos lá. Concordo com você. Eu acho assim, a declaração de. Logicamente que eu vou emitir um pouco de opinião aqui também. Faz parte do jogo, nem que seja bravata, você agradar. Olha só, vamos falar a verdade. Lula esteve nos Estados Unidos em fevereiro. Não conseguiu nada nos Estados Unidos. Não trouxe nada. Biden garantiu, foi importante. Disse para Bolsonaro, aquela conversa que ele teve com o Bolsonaro, disse entre ele, ó, se fizer, não faz não, que vai dar ruim. Golpe, falou para Bolsonaro. Foi tentado o golpe em 8 de janeiro. Né? Os Estados Unidos defendeu o sistema eleitoral brasileiro, defendeu a manutenção do resultado, foi muito importante, mas agora, na hora do vamos ver, Lula assume e vai para os Estados Unidos, não tem nada. Ofereceram 5 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia. Olha só, vamos falar sério. Eles dão 1 bilhão ano para a ditadura que eu conheci agora, corrupta do Egito. Um bando de militar safado, um país riquíssimo, que é uma ditadura opressora. Eu estive lá, vi agora. O Estado manda em tudo, entende? E, pô, você dá 1 bilhão para o Egito e 5 milhões para a Amazônia, aqui, você não precisa ser economista para fazer conta. Lula vai na China, fala lá, bravata lá para agradar os chineses. Tudo bem, é do jogo. Só que ele se empolgou, acho que um pouco. E aí, ele vai na China na quarta, no domingo embarca para Abu Dhabi, no Emirados Árabes, relevante falar, Lula trouxe 30 bilhões de parcerias com a China, muito legal, de reais, e 12 bilhões que conseguiu com os Emirados Árabes. Perfeito, papel, palmas para o Lula. Qualquer presidente que traga negócio para o Brasil. Mas aí ele vai e fala que os Estados Unidos e a Europa, as frases exatas dele, vou ver aqui, a frase exata dele, desculpa, a frase para ser fiel, né? Tinha que parar de dar contribuição para a continuidade da guerra da Ucrânia. A frase de Lula é essa. E ele nivela, o que eu acho muito perigoso, inclusive em termos éticos, ele nivela o invasor ao invadido. A decisão da guerra foi tomada por 2 países. Isso basicamente você culpar a vítima pelo estupro. Né?
Quer dizer, eu tenho que ser invadido e tenho que ser passivo à invasão? Eu não posso nem reagir, que se eu reagir, eu provoquei a invasão. Então, e falou isso em um cenário internacional. Abu Dhabi é uma das grandes vitrines do capitalismo, inclusive migrando para o Oriente, que você tem no mundo hoje, né? Teve repercussão imediata, e a Casa Branca e a União Europeia pegaram também pesado, né? Só para as respostas. Na segunda-feira, no dia seguinte, o porta-voz do Conselho Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse sobre o que Lula falou: repete a propaganda da Rússia e chinesa como papagaio, se olhar os fatos. Chamou Lula literalmente de papagaio pirata. É uma posição oficial da Casa Branca. É oficial. Né? Está falando em nome do governo dos Estados Unidos. E no mesmo dia veio também: não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estejam a prolongar o conflito. Você vê que o esteja a prolongar, você vê que é português de Portugal, né? É União Europeia mesmo. Eu não uso o gerúndio, né? A verdade é que a Ucrânia é a vítima de uma agressão ilegal numa violação da ONU, ratificou o porta-voz para negócios estrangeiros e política de segurança da União Europeia, Peter Stano. Isso na segunda-feira. Estou dando a cronologia. Ontem, no almoço do Palácio Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, e a Romênia ela tem fronteira com a Ucrânia, né? Ele é do leste europeu. Lula leu. Leu. Antes ele falou improviso. Aí vê as pancadas, ele leu ontem. E leu exatamente. Ao mesmo tempo que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos a solução política negociada para o conflito. Bem, eu estou falando aqui porque é o resumo dos fatos. Como é que você vê isso, e sobretudo como pergunta aqui o Marco Barcelos no grupo, Marco Barcelos odontólogo, no grupo de WhatsApp desse programa, quais as consequências econômicas disso para o Brasil? Assim, primeiramente, eu acho do ponto de vista moral, ético, é lamentável, né? Na verdade, o governo brasileiro, desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, vem adotando uma postura lamentável de não condenar explicitamente a invasão, não condenar a guerra e atribuir exclusivamente a culpa à Rússia, que é a única responsável pelo conflito atual, né? Acho que não vai ter repercussões econômicas, eu vou chegar lá, tá? Eu falei muito rápido, acho que não vai ter repercussões econômicas imediatas, mas eu vou chegar lá. Primeiro, assim, a gente tem historicamente uma tradição, o Itamaraty sempre se manteve equidistante entre as partes, entre as disputas, sempre teve uma posição de neutralidade. Eu acho que essa tese ela entra em xeque já nos anos 2000, quando existe um alinhamento muito claro assim, do Brasil, no primeiro governo Lula, segundo governo Dilma, em sequência, um alinhamento claríssimo do Brasil com determinados países que, teoricamente, contestam a ordem geopolítica dominada pelos Estados Unidos. Então existe um alinhamento ideológico e progressivamente, né, a partir do momento que a gente começa a quebrar essa tradição de maior neutralidade, progressivamente a gente vai quebrando essa neutralidade ao ponto de transformar hoje as relações internacionais do Brasil numa espécie de playground ideológico do governo de ocasião. Então você tem o Ernesto Araújo do governo Bolsonaro claramente com uma abordagem ideológica, depois ele sai, o Brasil volta a ter uma certa racionalidade, e nesses primeiros meses do governo do PT, novamente a agenda internacional completamente subordinada a um interesse, a uma pauta ideológica, né? Como se assim, já que na economia a gente abre mão, na política a gente compõe com o centro, com a direita, com a esquerda, então aqui nas relações internacionais a gente vai falar para a nossa própria base. Isso foi verdade para o governo Bolsonaro, foi verdade para Lula 1, Lula 2, Dilma 1, 2, e está sendo verdade agora para Lula 3, tá? E eu acho que nesse momento isso é extremamente problemático, tá? Porque desde a guerra da Ucrânia, um tema que entrou no radar econômico é o fenômeno da desglobalização. Ao longo, principalmente da década de 90 e anos 2000, a gente viu um aprofundamento da globalização, principalmente com a inserção da China dentro de um mercado internacional. Então, até o ano passado,
praticamente tudo tinha algum tipo de interligação com o mercado chinês, né? Em alguma etapa do processo produtivo, a China ela estava inserida. E a partir da guerra da Rússia contra a Ucrânia, existe um debate sobre até que ponto a eficiência econômica ela se justifica quando você considera o risco geopolítico. Eu tenho um parceiro que me vende mais barato, que me traz ganhos de produtividade, que me ajuda a controlar a inflação, porque ele tem custos muito baixos, mas ele não é um parceiro confiável. E a gente já vê alguns reposicionamentos de indústrias. O México vem se beneficiando, fechou alguns acordos para um reposicionamento de indústria, e eu acho que o Brasil, com um alinhamento muito claro com China, Rússia e outros países, ele pode perder a oportunidade de receber investimentos nesse processo de desglobalização. Olha, Brasil, México, vocês não vendem tão barato, vocês não têm mão de obra tão especializada, mas a gente aceita botar uma indústria aí porque vocês são parceiros confiáveis. Nós acreditamos que vocês não vão se engajar em questões geopolíticas com países hostis. Tá? Então esse debate geopolítico hoje, ele é completamente diferente do que ele era. Não é a minha especialidade, mas eu venho lendo bastante sobre isso desde o ano passado. Ele é e fazendo uma interligação com a economia, ele é completamente diferente da pauta que existia no Lula 1 e no Lula 2. Naquele momento, nós tínhamos puramente um debate comercial. O Brasil e outros países tinham interesses comerciais. Hoje, a partir da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, isso não é exatamente assim. Existem interesses comerciais, mas o debate geopolítico de segurança nacional, o debate de estabilidade internacional, ele também está posto. E ele não atende simplesmente a uma racionalidade econômica. Então, quando o Lula vai, por exemplo, à China ou a outros países, fecha acordos comerciais, isso é excelente. Nós precisamos de capital. Nós somos um país carente de capital. Isso é excelente e ele tem que negociar com todo mundo. Sou absolutamente a favor. Mas a partir do momento que o discurso político ele passa a ficar muito mais colado a um lado do que a outro, e obviamente eu não estou dizendo que ele tem que ir para os Estados Unidos e falar mal da China e se aliar, não é isso que eu estou falando, mas a partir do momento que o Brasil claramente toma partido de um lado, ele começa a se inserir nesse debate geopolítico e é uma seara, no momento, perigosa para a gente estar. Nós somos um país muito grande do ponto de vista de população, representativo do ponto de vista econômico, mas em termos geopolíticos nós não temos importância significativa. Nós temos uma presença regional pelo porte econômico, mas não por fatores geopolíticos. A gente entrevistou aqui na semana passada um grande historiador, Alberto Agio, que eu reputo história, uma área de interesse pessoal, gosto muito, sempre gostei muito de ler. Alberto Agio eu considero hoje um dos bons historiadores brasileiros. Ele falou aqui, também não foi aqui fisicamente, porque também foi, virtual. Mas Nogueira se lembra, Beto deve se lembrar também, o Rodrigo estava estava no programa, e ele falou muito claramente, é uma coisa que confesso que até ele falar eu não tinha feito essa análise ainda. Que o que a gente vive na guerra da Ucrânia hoje, de novo no palco europeu, é a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Todos os principais players do mundo, quer seja bélico, quer seja econômico, estão ali envolvidos diretamente. Todos. Não tem ninguém de fora. Né? E que você está no palco da Ucrânia, né? Talvez jogando, tentando forçar um pouco a análise do Alberto Agio, pela logística e velocidade das comunicações hoje, é como se a França, no começo da Segunda Guerra era só França e Inglaterra, depois que os Estados Unidos, mas como se França e Inglaterra pudessem armar rapidamente a Polônia e segurasse a Segunda Guerra Mundial na Polônia, ela não avançasse. Estou tentando fazer um paralelo com base no que o Bertoldi falou e com base no que foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Num conflito dessa monta, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Ou com o que você faz. Porque as consequências econômicas são inevitáveis, mas pode ter consequências até piores que econômicas. Né? Como é que você vê? Você concorda com essa análise do Alberto Agio? É uma terceira guerra mundial? Sim, eu acho que essa nomenclatura Terceira Guerra Mundial, acho que ela dá, nesse momento, uma dimensão, talvez, de importância maior do que o conflito representa hoje. Na minha visão, obviamente, né? Mas eu concordo que os principais
agentes eles estão envolvidos, né? A famosa, tem se usado muito essa expressão, né? Guerra por procuração, né? Proxy war. E de fato, os Estados Unidos, nesse momento, a Europa, tem interesse em cansar a Rússia, em drenar recursos, né, de um inimigo geopolítico, de um adversário geopolítico. Por outro lado, a China tem interesse em que o encaminhamento da guerra fortaleça o seu alinhamento mais próximo à Rússia. A China e a Índia vêm comprando muito da Rússia e funcionando como um hub, né, para a economia russa, que está totalmente bloqueada por sanções econômicas. Então, de fato, você tem praticamente todos os players relevantes do mundo dentro desse palco e, infelizmente, a Ucrânia, né, que sofre sua infraestrutura civil completamente arrasada, muitas perdas de vidas. Eu que acompanho bastante essa parte de redes sociais, tem coisas escabrosas, né? 2 prisioneiros russos admitindo que eles mataram numa cidade crianças de 5 anos. Mataram a sangue frio, né? Todos os habitantes daquela vila que eles haviam conquistado. Então, assim, o exército russo é um exército historicamente violento, né? Vem de uma tradição violentíssima, de um país que arrasa a própria população e populações que estão subjugadas, né? A Ucrânia passa um episódio de fome terrível, né? Então, você imagina, você morrer de fome, né? Porque as pessoas estão roubando os grãos da sua propriedade. É isso que a Ucrânia passou com a Rússia, né? Década de 30 do século XX. Então você tem episódios assim gravíssimos, né? Em russo ucraniano quer dizer grande fome. Sim, sim. Sim, episódio de canibalismo. A história que comunista come criancinha vem daí. Sim, sim. Então, assim, a Ucrânia tem um histórico, né? E aí a gente entende por que a Ucrânia queria desesperadamente entrar para a OTAN. Eu acho que todos os países que fazem fronteira com a Rússia têm que rapidamente se juntar à OTAN, porque é a única garantia. Se a Ucrânia, claro. Exatamente. Se a Ucrânia fosse membro da OTAN nesse momento, foi um erro estratégico. 2 erros crassos estratégicos da Ucrânia. O primeiro foi devolver o seu arsenal nuclear, né? Naquele momento, outro contexto, outra dinâmica política. E o segundo ponto, demorar a fazer esse movimento, né? Ela nunca fez, na verdade, um movimento, né? Mas poderia ter aproveitado a fraqueza da Rússia naquele momento da década de 90, início dos anos 2000, para poder acelerar o seu processo de entrada à OTAN. E está, infelizmente, pagando um preço altíssimo hoje por isso, né? Mas eu concordo, e realmente é muito perigoso o Brasil se inserir nesse contexto, porque o Brasil não tem relevância geopolítica, né? O exército brasileiro não dá conta de proteger as próprias fronteiras. Imagina pensar em algum tipo de atuação, intervenção externa. Lógico que isso não está nem próximo de acontecer, né? Mas é um debate que voltou a partir da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E eu acho que principalmente o maior risco do Brasil é ficar fora desse processo de desglobalização, que é algo que a gente vem tratando muito na economia nos últimos 2 anos, né? Vai haver um reposicionamento das cadeias produtivas em que o aspecto geopolítico de alinhamento não comercial, mas um alinhamento mais político, ideológico, vai fazer diferença. E aí, quando a gente pensa assim, Rússia, China, do ponto de vista de direitos humanos, com o que a gente parece mais? É com os Estados Unidos ou com a Rússia e com a China, né? Do ponto de vista da economia, uma pauta de economia verde, economia sustentável. A China é a grande poluidora do mundo hoje. A Rússia, o maior desastre ecológico do mundo acontece na União Soviética, né? Então, assim, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, o sistema brasileiro ele é mais parecido com o sistema europeu, americano, ou com o sistema russo, o sistema chinês. Então, se a gente não coloca na conta o componente ideológico, né, daquele anti-americanismo mais rasteiro, mais estúpido que existe, você não consegue justificar esse alinhamento do Brasil às declarações do presidente. Então, a gente só compreende essas posições desastradas, recentes, se você insere o componente ideológico, fortemente ideológico, dentro desse caldeirão. Senão é completamente irracional a postura e as declarações que foram dadas recentemente. Saulo Jardim colocou aqui um comentário grande sobre a sua réplica ao comentário dele, só que, Saulo, eu vou encaminhar aqui ao Igor, e de antemão fica aqui o convite para promover, tem que dar um tempo que o Igor está vindo aqui hoje, né? Vamos promover um programa só sobre economia, tendo vocês dois como debatedores. Né, se o Igor topar... Claro, eu fico preocupado com a audiência. Tem que ter um componente adicional, botar uma música de fundo, um artista para tocar, senão ninguém vai querer ouvir isso. Rock Balboa. Toca o sino, começa a única. E a Luiz fica aqui no meio? Eu não. Você não vem? Eu vou ficar do lado dele contra ele, eu sou keynesiano. Vou fazer minha preparação lá na Câmara de Vereadores, subir aquela escada correndo lá, descer correndo. Gente, são 8h29, fechou aí, Aloysio? Vamos fazer um rápido intervalo, Igor, para a gente voltar então, agora sim, virar essa chave para a economia.
no governo Vladimir. E essa projeção sua também, as urnas de 2024. 8h30 em Campos, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltamos em instantes com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Não deixe que o lixo se torne